Galera, vamos voltar aqui para nossa live, certo? Voltando para nossa live. Fomos interrompidos por um problema de força maior, né? Fomos interrompidos por um motivo de força maior, mas estamos voltando agora, tá? Voltando para nossa live, deixa eu colocar aqui o tema da live. Prontinho. Tema da live, minhas estratégias de estudo. Vamos ter que fazer uma live mais intensa, porque a gente teve esse atraso aí no começo, né? Malu não quis participar da live, né? Malu se negou a participar da live. Eu bem que queria ela aqui comigo, mas ela ainda não quer participar desse mundo de concurso. Então vamos deixar ela no tempo dela. Mas o seguinte, vamos lá, galera. Eu vou trabalhar aqui minhas estratégias de estudo, tá? Isso aqui é uma live do projeto Minha Trajetória. Eu fiz uma live, a primeira live do ano do projeto Minha Trajetória foi uma live sobre a minha trajetória pessoal. E no contexto dessa live, em que eu contei a minha trajetória, basicamente eu contei como foi o meu percurso, a minha jornada até passar, né? Aí eu contei como eu passei na PGE, que foi uma coisa inesperada para mim. Contei como eu passei na PGM, que a minha programação mental já tinha conseguido transformar minha preparação mental pela convivência com outros aprovados. E contei da minha aprovação na AGU e na DPU, que já foram aprovações, digamos assim, de uma fase de maturidade de concurso minha, quando eu já estava mais preparado. Então eu contei sempre sobre uma perspectiva, a minha história, uma perspectiva muito pessoal, né, da minha trajetória, do que eu tinha feito e como foi o meu caminho para chegar lá, principalmente sobre a perspectiva pessoal. Mas eu não cheguei a falar como eu estudava propriamente dito, né? Assim, falei questão de horário, de tempo, onde eu estudava, mas não falei estratégias de estudo. Até comentei no final que não tinha dado tempo de falar das estratégias de estudo. E aí muita gente disse, não, então tem que ter outra live para falar das estratégias de estudo. Então, por conta disso, eu estou voltando aqui para falar da minha trajetória da aprovação às estratégias de estudo. O que eu aprendi do que eu precisava fazer para a minha realidade, a realidade do Felipe, para eu ter um resultado mais rápido, né? É lógico, as pessoas podem estudar de várias formas, não existe fórmula mágica, a gente sempre repete isso aqui, não existe uma única forma de estudar, vários caminhos levam a Roma. Mas a gente acredita que existem algumas coisas que aceleram o seu processo. Muito dessas minhas estratégias de estudo, eu trouxe para o OUSE quando eu criei o OUSE lá atrás. Então, o que eu aprendi, né? O que está na minha curva de aprendizado aí, nesse percurso aí da minha trajetória da aprovação. Primeira coisa, tá, galera? Primeira coisa que, assim, logo no início, quando eu comecei a estudar, assim, de uma forma mais focada, né? Quando eu comecei a trabalhar o meu estudo de uma forma mais profissional, eu diria, na live anterior. Quem quiser assistir essa live tá salva aí, tá? Quando eu comecei a estudar de uma forma mais profissional, que eu comecei a ir para a biblioteca todo dia, que eu tinha horário de entrar, horário de sair, o horário dos intervalos. Quando isso começou a ficar mais sério, a primeira coisa que eu percebi era assim, eu tinha que ter um cronograma de estudo, certo? Eu tinha que ter um cronograma de estudo. E aí, o que eu aprendi com esse cronograma de estudo? Porque assim, cronograma de estudo, acho que todo mundo já ouviu falar em cronograma de estudo. Mas o que eu aprendi quando eu estava fazendo os meus cronogramas de estudo, né? O que isso entra como estratégia? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, entender como você funciona melhor. Para você, cada pessoa isoladamente considerada, certo? Então, o que eu percebi? Que quando eu tinha mais tempo, eu rendia melhor, tendo uma dedicação mais constante, mais perene a uma matéria. Como assim, Felipe? Eu
nessa fase do meu estudo, quando eu comecei a ficar mais profissional, que eu dedicava várias horas do meu dia a estudar, eu comecei a colocar uma matéria por dia, certo? Então eu estudava uma matéria por dia. Se você observar, uma matéria por dia, e eu estudava de segunda a sábado, vai me permitir que de segunda a sábado eu estude as matérias principais. Então o que são as matérias principais? É o que eu chamo de coluna vertebral do concurso. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Isso aí é a coluna vertebral dos concursos. Essas matérias eu estava sempre estudando. Eu não deixava de estudar essas matérias em momento nenhum. Então sempre eu estava estudando aquilo. Então sempre o meu cronograma era montado a partir dessas disciplinas. Porque elas são aí 60%, 70% da prova, certo? Essas disciplinas, em regra, elas têm umas 10 questões da prova. Cada. Então isso dá 60%, 70% da prova. Muitas provas, elas têm 15 questões, umas têm 15, outras têm 10. Então, eram matérias muito importantes. Então, sempre eu estava estudando elas. Então, eu destinava a maior parte do meu dia ao estudo dessas disciplinas. Então, eu percebi que isso era o que funcionava para mim. Isso significa que é uma fórmula mágica que você tem que seguir? Não. Tem gente que funciona melhor colocando 3 matérias num dia e dividindo o tempo líquido que tem no dia entre essas matérias. Isso pode funcionar para você? Perfeitamente, perfeitamente. O que eu acho que para a maioria das pessoas, pela minha experiência de preparação de alunos para concurso, o que eu acho que funciona mais? 2 por dia. Eu acho que assim é o ideal. E o que eu acho que funciona melhor? Colocar de cada dia seu o que você tem de horas líquidas, 2/3 para uma dessas matérias grandes. Então, essas 6 básicas, o que eu chamo de coluna vertebral dos concursos, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. De segunda a sábado, 2/3 do seu tempo livre de cada dia destinar para essas matérias e o outro 1/3 você coloca para essas matérias acessórias. Então você coloca ECA nesse outro 1/3, na segunda, no outro 1/3 você coloca aí tributário, ou você coloca direitos humanos, ou você depende do que você está estudando. Essas matérias que são acessórias, né, que orbitam as matérias principais. No Legis, por exemplo, a lógica é mais ou menos essa que a gente fez. A gente fez plano alfa com as matérias principais e o beta com essas matérias acessórias, matérias secundárias. Então eu percebi isso, né? Que se eu dedicasse 2/3 de cada dia para as matérias principais e 1/3 para as matérias acessórias, eu ia conseguir, dentro de uma semana, girar muitas matérias. E aí, galera, se liguem no seguinte. Tem um ditado espanhol que diz que o melhor descanso é uma troca de atividades, né? Quando um dia você estuda 2/3 do seu tempo livre em uma matéria, você já está cansado no final disso. Quando você muda para outra matéria, isso ajuda a dar um up, porque isso te permite começar a mudar o chip ali, começar a estudar outra coisa. Outra coisa que os meus cronogramas, eu sempre tinha o cuidado, certo? O que eu sempre tinha o cuidado de fazer com os meus cronogramas? Eu sempre buscava intercalar uma matéria que eu gostava com uma matéria que eu não gostava. Então, por exemplo, eu sou obcecado por constitucional. Né? Sou professor de constitucional até hoje, sou obcecado por constitucional. Quase sempre eu colocava a segunda-feira constitucional. Quase sempre. Por quê? Porque isso é uma coisa psicológica, é combustível, né? Quando eu começava a minha semana, a minha segunda com constitucional, isso já me motivava a estudar. A segunda sempre é um dia mais difícil, né? O Dia Internacional da Preguiça. Então, isso me motivava a estudar. E quando eu estudava, eu via assim, pô, funcionou. Isso me dava up para estudar mais. Então, eu colocava constitucional como primeira matéria do dia e depois já colocava uma matéria que eu não gostava tanto de estudar. Então, sei lá, podia botar, vamos chutar aí, um empresarial para estudar. Se bem que empresarial na segunda pesa, né? Vamos colocar outra matéria aí, vamos botar um ECA, que eu gostava mais ou menos de estudar, não era o meu forte, né? Então, botava um ECA ali na segunda-feira para balancear. Aí, na terça, colocava, sei lá, um processo penal. E outra coisa, tá? Sempre no meu cronograma tinha as matérias que eu tava indo pior.
que eu estava indo mal. Então, assim, mesmo que fosse uma matéria secundária, digamos, tributário, se eu fiz uma prova que eu fiz tributário e eu fui muito mal em tributário, sempre no meu cronograma tinha tributário, porque eu percebia que aquilo ali era uma coisa que eu estava indo mal. Então, no meu cronograma de estudo, sempre eu colocava matérias principais, como a estrutura básica do meu estudo, e matérias secundárias na ordem de 2/3, 1/3, certo? Na ordem de 2/3, 1/3. Isso aí, se você observar, outra coisa que era muito importante, eu colocava meta, certo? Eu colocava meta e isso vai me levar à observação que eu queria fazer. Eu colocava meta por matéria. Por quê? Porque eu me conhecia. É muito importante o autoconhecimento para vocês, certo? Então, o que eu fazia? Como eu me conhecia, eu sabia a minha média de leitura. Eu era um cara que lia devagar. Hoje eu leio muito rápido. Mas eu era um cara que lia devagar na época que eu estudava para concurso. E eu acho que isso era bom, porque isso me deu muita maturidade, me deu muita bagagem, porque eu lia com calma, eu lia grifando, eu lia marcando, eu tinha uma forma de marcação, vou falar disso na sequência, mas eu lia 10 páginas por hora. Eu me considerava um cara que lia devagar. Conheci muita gente que lia muito mais rápido que eu. 10 páginas por hora de um livro de doutrina, eu considero que é uma leitura devagar. E era a minha leitura. Então, quem lê devagar não precisa se desesperar. Eu colocava uma meta, em média, de 100 páginas por dia. 100 páginas por dia. Por que eu colocava uma meta de leitura diária? Por que eu colocava uma meta de leitura diária? E por que essa meta era um pouquinho para cima? Porque isso me estimulava a bater a meta do dia. Tem que ser uma meta realizável, mas tem que ter uma meta um pouquinho audaciosa, um pouquinho ousada. Então eu colocava uma meta de mais ou menos 100 páginas dia, certo? 100 páginas dia. Por quê? Porque eu sabia que era mais ou menos o tempo que eu estudava por dia. Eu estudava muito nessa época, eu estudava de 8, 10 horas, assim, já era muito difícil. Mas eu estudava no mínimo umas 8 horas por dia. E quando eu botava 100 páginas por dia, isso dizia que se uma hora eu lesse 12... se uma hora eu lesse 13, eu batia a meta. Então isso me estimulava a ler um pouquinho mais rápido, porque o meu normal era 10 páginas por hora. Lendo 100 páginas por dia, se você observar, no final de uma semana, eu tinha lido praticamente um livro todo de doutrina. Só que não era de uma doutrina só. Eram de várias doutrinas, porque eu estudava 2 matérias por dia. Então perceba o volume de conhecimento. Imagine assim, será que eu passaria num concurso lendo um livro de doutrina por semana? É claro que passaria, né? Então, assim, eu não lia um livro de constitucional em uma semana. Eu lia vários livros de várias coisas. Mas, no final de um semestre, por exemplo, eu tinha lido aí facinho, uns 15 livros de doutrina. Isso me permitia ter estudado praticamente todas as doutrinas que caíam em prova de uma forma muito completa. Muito completa. Então veja como isso funciona. Você tem que ter paciência, porque em cada dia você não vai avançar horrores numa disciplina. Não, você vai avançar um pouco, mas você vai estar sempre avançando. Sempre avançando. Então, o cronograma, assim, é o chão de fábrica, é a base, é o alicerce de todo o estudo para concurso, da forma como eu acredito. O cronograma, ele, como diz Falcão aqui, o humorista e cantor cearense aqui, ele não é tudo, mas ele é 100%, tá? Ele não é tudo, mas ele é 100%. Então, ele é uma coisa fundamental, fundamental. Outra coisa que é muito importante é você ler uma coisa que você acredite e seja agradável. Na época, não tinham materiais, como hoje em dia tem, por exemplo, os materiais do Plenos, que são totalmente focados para concurso, né? Materiais resumidos. Na minha época, a gente estudava por livro mesmo. Era livro mais para concurso, mas era livro. Não tinha os materiais de cursos como tem hoje. Né? Hoje democratizou bastante. Tem para todo gosto aí que você quiser. A gente apelava muito para sinopses e para livros. Então, assim, uma coisa que eu aprendi logo se eu não me der com o material, meu amigo, eu não insisto. Entendeu? Porque, assim, se eu achar que o material é ruim, se eu achar que o material é pobre, se eu achar que o material é desatualizado,
Ou se eu achar que mesmo material sendo bom, eu não me identifico com ele, eu mudo de material. Agora sim, isso tem que ser uma coisa rápida, né? Pra você encontrar o seu material. Porque você não pode ficar mudando toda semana, porque senão você não avança. Então assim, vou dar um exemplo. Na minha época lá, né? Lá atrás, Humberto Teodoro. Humberto Teodoro era autor de Processo Civil. A maioria das pessoas da minha época estava por Humberto Teodoro. Eu bati o olho naquele livro, me dava uma angústia, certo? Como se diz aqui no Ceará, uma gastura. Me dava uma gastura aquilo ali. Então, eu não me dei com o livro de jeito nenhum, certo? Então, quando eu peguei o Didier, meu Deus, assim, parece aquele meme de quando a luz abre na sua cabeça, assim, né? Parece, oh, meu Deus, é isso aqui, entendeu? Então, quando eu peguei o Didier, eu disse, essa vai ser minha doutrina de processo civil. E meti o pau a estudar aquilo ali. Eu até hoje adoro aqueles livros absolutamente. Estudei muito por eles. Na minha época, como não tinha um material de concurso assim, mais resumido, a gente ia por esse caminho. Civil, por exemplo, que na época tinha parcas fontes de estudo, eu pegava aquela sinopsezinha da Saraiva e meti o pau. Me identifiquei muito com a escrita do Carlos Alberto Gonçalves, que hoje em dia tem livros aí tudo. Então, você saber identificar o seu material de estudo é muito importante. E ter um esquema de estudo. Tem gente que faz resumo, tem gente que faz anotação, tem gente que grifa. Eu era o cara que não fazia resumo, porque resumo era uma coisa que perdia muito tempo. Eu só resumi, que não foi nenhum resumo, eu fiz em tópicos o livro, foi o Fazenda Pública em Juízo, do Léo, né? Eu fiz ele em tópicos, em afirmativas, porque eu fazia muito concurso para a Procuradoria. Eu passei em Procuradoria Municipal, PGM de Natal, PGE, Procuradoria da Paraíba e na AGU. Então eu fazia muito concurso de Procuradoria, então aquele livro para mim era importante. Então eu fiz ele em tópicos. Mas foi o único livro que eu fiz alguma espécie de resumo. O que eu fazia? Eu marcava os meus livros. Como é que você marcava, Felipe? O meu esquema de marcação era muito simples. Eu marcava o que era afirmativa do autor que eu considerava importante, eu marcava de marca-texto verde, dessa cor aqui, que eu acho que todo mundo conhece. Até hoje eu tenho os marca-texto aqui, ó. Pegava uma réguazinha, eu sou meio paranoico com esse negócio de ter um pouquinho de toque com linha torta, essas coisas. Aí eu pegava uma réguazinha aqui, ó, fazia a marcação. Se era a afirmação do autor, que eu achava importante, achava que era cara de prova, fazia uma marcação com marca-textozinho dessa corzinha aqui que você tá vendo. Era dessa cor, meus livros todos são marcados desse jeito. Fazia uma marcação assim. Se o autor citava lei ou jurisprudência, e aí a gente já começa a entrar em legislação e jurisprudência, que eu achava que era importante, o autor citando lei ou jurisprudência importante, eu pegava uma caneta vermelha e marcava o livro a parte da legislação e da jurisprudência que eu considerava importante, com essa caneta vermelha. E o que eu achava que era muito, muito, muito importante, cara de prova, eu marcava com os dois. Marcava com os dois. Era esse o meu esquema de marcação. Felipe, entendi, você marcava para estudar depois. Eu quase nunca estudei isso depois. Vocês acreditam? Felipe, então para que você está dizendo isso? Eu não sei, eu só sei que eu fazia assim. Por que você marcava? Porque eu achava que isso me fazia fixar melhor o conteúdo. E eu até hoje acho. Então, eu marcava, não era nem tanto para revisar depois. Raramente eu voltei para revisar. Eu era um cara que não revisava muito. Eu revisava assim, eu pegava e estudava tudo de novo. Isso era o meu revisar. Eu não era muito de pegar o livro e ficar lendo só o que eu marquei. Eu nunca fui assim, certo? Mas isso eu tenho a sensação que me ajudava a reter conhecimento, entendeu? Que era o desafio, reter conhecimento. E eu tinha esse esquema de marcação, certo? Então, logo no começo foram meus 2 primeiros aprendizados. Como montar esse cronograma de estudo, seguir esse cronograma de estudo. Uma coisa muito importante, que depende de um autoconhecimento seu muito, muito importante. Você saber ter um estudo sustentável. Esse mês eu tenho 12 horas por dia para estudar. A gente fez até um meme aí, né? Do golpista dos concursos aí, né? Fulano estudava 12 horas líquidas por dia. Aí teve um rapaz aí que até viajou aí, se irritou, achou que a gente estava
tava brincando aí com os concurseiros dedicados, né? Deu vontade comigo, eu me contive, né? Mas a minha vontade era dizer assim, meu Deus, ele descobriu o nosso segredo, né? A gente quer que as pessoas estudem pouco. Meu amigo, aqui no OUSE a gente não vende curso não, a gente vende resultado, a gente vende aprovação. Então assim, se todos os meus alunos pudessem estudar 12 horas líquidas por dia, pra mim era maravilhoso, porque eles iam passar mais rápido. A gente fez uma brincadeira com quem mente, né? Então, anyway, mas a gente não se troca com esse tipo de gente não. Então o que que acontece? É muito importante você saber ter um estudo sustentável, certo? Ter um estudo sustentável. Não adianta você num dia estudar 12 horas líquidas e no outro dia você tá acabado e não conseguir estudar nada, porque tá cansado. Então assim, Felipe, você já chegou a estudar muitas horas líquidas por dia? Cheguei. Não era comum, mas eu já cheguei a bater 10 horas líquidas por dia. Consegui. Na época eu não tinha filho, eu tinha feito um pé de meia, tinha pedido demissão. Então assim, eu tava só pra isso mesmo. Tava no veneno e eu tava obcecado pra passar. Eu estudei 10 horas líquidas por dia. Era sustentável pra você naquele momento? Era. Mas eu era um moleque de 23 anos, desempregado, tinha feito um pé de meia, mas estava desempregado e tinha apoio da minha família. A maioria das pessoas não está nessa realidade. Então não é uma coisa que eu acho que seja sustentável. Certo? Se você consegue, aproveite. Você é um privilegiado. Eu fui privilegiado. Eu fui uma pessoa muito privilegiada. Eu tenho consciência disso. Mas eu não acho que todo mundo é privilegiado como eu sou e não posso trabalhar com essa ideia. Então o que eu acho é que você tem que fazer o que é sustentável para você, na sua realidade de vida, no seu autoconhecimento. Isso significa o quê? O que eu consigo fazer hoje na minha realidade, estou pegando o exemplo de vocês, o que eu consigo fazer hoje na minha realidade é 6 horas líquidas por dia. Faça. O que eu consigo é 4 horas líquidas por dia. Faça. O que eu consigo é 2 horas líquidas por dia. Faça. O que eu consigo é meia hora líquida por dia. Faça. O ruim é o diabo do nada, como se diz aqui no Ceará. Se amanhã você conseguir fazer 10 minutos a mais, depois mais 10 minutos, depois mais 10 minutos, faça. Foi assim que eu fiz. Eu não comecei, se um dia eu conseguir fazer 10 horas por dia, líquida, não foi de um dia pro outro não. Isso levou um ano praticamente, 6 meses, um ano, para o meu corpo aguentar e no outro dia eu estar bem. Porque no outro dia você tem que estar bem, tem que ser sustentável. E como é que você vai saber que é sustentável? Só colocando a ideia no campo de batalha. Toda ideia no projeto, na prancheta, certo? Toda ideia na prancheta, aqui até a prancheta. Toda ideia na prancheta é boa. Quando você coloca no campo de batalha, as coisas mudam, certo? Quando você coloca para fazer, as coisas mudam. Você tem que ter jogo de cintura, tem que se adaptar e testar no campo de batalha. Na sala de estudo, na biblioteca, onde você estiver estudando, certo? Então, você tem que testar na sua realidade o que é sustentável para você. E você não vai saber isso com uma semana de estudo, não. Você vai saber isso com um mês de estudo, 2 meses de estudo, o que é sustentável para você. Depois que você alcançar esse patamar de sustentabilidade, você se desafia a subir um pouco mais o sarrafo. E é assim que você vai crescendo, de modo sustentável, mas sempre buscando incrementar o seu estudo, tá? Então, eu já falei do cronograma, já falei de como eu estudava, o meu meio de estudo, já falei dessa sustentabilidade do estudo. Uma coisa que foi muito importante no meu aprendizado, nas minhas estratégias de estudo, foi leitura da lei, certo? Leitura da lei. Quando eu comecei a estudar, eu praticamente não lia a lei. Eu odiava aquilo ali, galera. Odiava ler a lei. Eu achava um estudo árido. Eu sou um cara teórico, né? Nem preciso falar pra vocês. Eu sou professor de humanística. Nem preciso dizer quanto eu gosto de teoria pra vocês. Então eu sou um cara teórico. Eu gosto de teoria. Eu tenho facilidade pra decorar o que os autores dizem. Nome de autor, nome de livro. Ler a lei pra mim era uma coisa sacrificante. Certo? Era uma coisa sacrificante. Então, eu comecei a perceber que eu estava errando muita questão de letra da lei. Mas muito, eu errava muito, muito mesmo. E assim, às vezes, quando você... E esse é um exercício que todo mundo tem que fazer. Depois de levar uma lapada na prova, tem que pegar a prova e ver o que foi que errou. Se você faz a prova, reprova, e não estuda o que você reprovou, você perdeu essa oportunidade de aprendizado.
você jogou sua reprovação fora. Felipe, eu joguei minha reprovação fora. A reprovação é igual a caixa preta de um avião, certo? Quando um avião cai, o pessoal estuda a caixa preta não é porque eles gostam de saber a desgraça, não. É porque ali é um lugar de aprendizado para que aquilo nunca mais aconteça, entendeu? Então você tem que pegar a caixa preta da sua reprovação, entendeu? Você tem que abrir a caixa preta da sua reprovação e ver o que foi que você errou, onde é que você está indo mal, quais são as matérias que você está indo pior, por que que você está indo mal nessas matérias. Se você não fizer isso aí, você está jogando sua reprovação fora. A reprovação é um ótimo lugar de aprendizado. Eu fazia muita prova só para reprovar. Lógico, Felipe, você jogava dinheiro fora? Eu não achava que estava jogando dinheiro fora. Eu achei que estava investindo no meu aprendizado. E vai que, né? Foi num vai que desse que eu passei na PGE da Paraíba. Quem quiser saber, assistir a live lá anterior. Então você tem que estudar isso aí. E eu percebi nesse meu estudo das provas que eu estava errando muita questão de lei. Eu ficava com ódio quando eu estava vendo lá, pegava o caderno aqui, olhava que eu tinha errado, aí ia olhar o VADMEC, a resposta toda no VADMEC. Isso aí é mesmo que enfiar uma faca no coração, né? Do concurseiro, tá lá no VADMEC a resposta. Então o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar a legislação da seguinte forma. Na época, ó, pra vocês verem como hoje tá fácil estudar. Galera, hoje tá muito fácil de estudar. Naquela época, eu baixei do site, nem lembro qual foi, acho que foi o site do Planalto, ou foi da Câmara. Eu baixei a Constituição toda em áudio e comprei, achei no Mercado Livre desse da vida, o Código Civil em CDs, eram bem 10 CDs do Código Civil. Na época não tinha pendrive, não tinha Bluetooth, muito menos. Então, assim, eu gravei CDs com a Constituição e com o Código Civil. E no meu deslocamento de casa até a biblioteca, eu ia ouvindo o texto da Constituição e o texto do Código Civil. E quando eu chegava na biblioteca, eu lia o texto da lei, do que eu tinha ouvido, para ter o aprendizado, a memória auditiva e a memória visual do que eu tinha visto. Assim fiz com toda a Constituição, todo o Código Civil. Depois, eu fiz, não achei para comprar os áudios das outras leis. No lugar de ouvir, eu ia lá e lia mesmo antes de começar a estudar. E paralelo a essa parada de ouvir e ler, paralelo a essa estratégia de ter memória auditiva e memória visual da letra da lei, sempre que o livro citava uma lei, um artigo, eu ia lá e lia. Mas eu não lia só o artigo que ele tinha citado, não. Eu li o capítulo ou a seção toda, o que fosse razoável naquele contexto. Por quê? Porque às vezes o livro cita o artigo 3º e não cita o 4º, e na prova cai o 4º. Justamente porque às vezes o examinador percebe que a doutrina deixa de comentar um artigo que é importante. Então eu lia tudo que tinha sobre aquele assunto. O Código de Processo Civil, por exemplo, que processo civil era a matéria que eu achava mais difícil, apesar de gostar, eu comecei a comentar, fazer em formato de glosa, ou seja, comentando do lado do VADMEC todo o Código de Processo Civil. Foi outra estratégia de estudo da legislação que eu tive, por uma matéria que eu tinha dificuldade. Então, eu estudava legislação com memória auditiva, com memória visual e anotando a legislação que eu achava mais importante. Foram 3 coisas que fizeram o meu estudo crescer muito. Principalmente esse lance de sempre que os livros citavam uma lei, eu ia lá e lia tudo que tinha na legislação sobre aquele assunto, não só o artigo citado pelo doutrinador. Isso aí fez os meus resultados subirem imensamente. Na época não tinha o LEGES, né? Se fosse hoje, eu criei o LEGES porque o LEGES era um produto que eu consumiria. Então, assim, eu criei o LEGES justamente para suprir essa falta que tinha na minha época, né? Então é muito importante isso aí. Eu não preciso dizer para vocês, acho que quem está aqui no final dessa live não preciso pregar para convertido. Vocês sabem que é importante da lei.
que vocês querem saber é como. E eu tô dizendo aqui pra vocês o como. Uma coisa, e aí é uma dica bacana, que não fui eu, não foi da minha estratégia de estudo, mas que uma professora aqui do OUS falou e que eu achei, assim, brilhante, porque a genialidade reside em você fazer o simples, o óbvio, quando ninguém tinha feito antes. Ela fazia o seguinte, ó, toda vida que o livro, ou uma prova, ou uma questão, ou uma jurisprudência que ela lia, sempre que ela batia os olhos num artigo que ela tinha visto e que ela achava importante, ela ia lá e colocava um risco, um tracinho debaixo do artigo. Um tracinho debaixo do artigo, de lápis. De lápis. Ela botava de lápis um tracinho. Felipe, por que isso? Porque depois de 6 meses, 1 ano estudando, os artigos que tinham mais tracinhos de baixo eram os artigos mais importantes. Então, o que ela revisava na véspera da prova objetiva? Os artigos com tracinhos. Me diga se isso não é genial. Não custa nada, zero, custo zero. Só depende de você. E é uma coisa que é a maior verdade do mundo. Se os autores estão falando sempre, se a jurisprudência está falando sempre, se está aparecendo em questões de prova o tempo todo, não tem dúvida que vai cair na sua prova de novo. Então, a técnica dos tracinhos é genial e com certeza você deve usar, certo? E por hoje é só. Infelizmente, eu vou ter que terminar a live aqui, porque eu tenho outro compromisso, 19 horas, certo? Peço desculpa pela demora ao entrar, né? Tive essa questão familiar. Eu queria que a Malu tivesse participado da live com a gente, até para vocês curtirem a Malu, terem esse privilégio que eu tenho aqui todo dia em casa de curtir essa coisa fofa. Mas ela não quis estar na live comigo o tempo todo, então atrasou um pouquinho. Mas o seguinte, eu prometo que outro dia eu volto para falar de jurisprudência, volto para falar de questões de prova, que eu aprendi muito com jurisprudência, questão de prova, as minhas estratégias para jurisprudência e questões de prova. Prometo que volto outro dia. Obrigado, viu, Débora? Eu prometo que eu volto para trabalhar essas outras estratégias, tá? É bom que eu volto aí sempre pra gente conversar, tá bom? Tchau, tchau!